Oi aí, olá gente, tudo bom? Começando aqui pra vocês mais um vídeo do Mentes, onde eu tô sempre contando casos e histórias reais pra vocês. Então se é a primeira vez que você tá passando aqui, eu te faço um pedido, assiste esse vídeo aqui até o final, daí se você gostar, você se inscreve, dá um like e tal. E mostra pros seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Todo caso que eu conto, eu peço que vocês comentem uma palavra, e a palavra que eu vou pedir pra vocês comentarem hoje é tribo, então comenta essa palavra que eu vou te dar um coração, moro? E é isso, avisa, entrega e recado dado, vamos pro caso. Michael Clark Rockefeller era um membro da famosa família Rockefeller, talvez a mais poderosa da história dos Estados Unidos. Ele nasceu em 18 de maio de 1938 e era o quinto filho do governador de Nova York. Em 1961, com apenas 23 anos, ele foi até a Nova Guiné Holandesa, que hoje é a Indonésia, para estudar e coletar arte da tribo de Asmat, uma comunidade isolada que habita a região até hoje. Então ele passou um período, convivendo com essa tribo, documentando tudo o que eles faziam, como era a cultura deles para os seus estudos. Então, nesse meio tempo que ele estava lá, ele também entrava em contato com a sua família através, de carta. Já tem muito tempo isso, gente, então era só por carta. Então, numa dessas cartas eu vou ler um trecho para vocês do que ele escreveu. Ele declarou: "Eu estou tendo um momento exaustivo, mas muito emocionante aqui. Os Asmats são como um enorme quebra-cabeça com variações nas cerimônias e no estilo de arte que formam as peças. Minhas viagens estão me permitindo compreender a natureza deste quebra-cabeça." Só para vocês terem uma noção da riqueza da família do Michael, o avô dele era o John Rockefeller. Esse homem é fundador da petrolífera Standard. Ele é um dos homens mais poderosos do mundo. A empresa do avô dele não existe mais, mas pesquisadores avaliam que se a empresa dele tivesse ativa até hoje, ele tinha arrecadado mais de US$ 1 trilhão só no ano de 2000, o que é dinheiro demais. Eu não consigo nem imaginar essa quantia de dinheiro na minha frente. E além disso, o pai do Michael era, o governador de Nova York e vice-presidente dos Estados Unidos, na época que o presidente era o Gerald Ford. É isso mesmo. Então o dinheiro nunca foi problema para os membros da família, o que permitiu que o Michael saísse ao se formar em História e Economia pela Universidade de Harvard em busca de aventuras. Entusiasta da etnologia e da antropologia, participou de expedições e documentários que visavam estudar as diversas tribos isoladas que habitavam a Nova Guiné Holandesa. Então, numa dessas expedições, em 1961, ele foi com o antropólogo René Wissing, que era holandês, para acompanhar ele nessa aventura. E aí eles entraram numa canoa. Essa canoa tinha 12 metros, eles estavam usando ela para atravessar o rio. Então, era um rio bem denso, bem grande. Eles estavam mais ou menos 5 quilômetros, longe da terra firme. E aí aconteceu que o barco começou a afundar, entrou água, tinha algum buraco, uma coisa assim que nunca foi explicado direito, mas o barco naufragou. Além do Michael e do René, que estavam no barco, tinham mais 2 guias que estavam com eles. E aí quando o barco afundou, eles foram pedir ajuda, eles nadaram até, a costa e foram pedir ajuda e deixaram os dois lá no barco apoiados esperando. Esses guias foram e aí se passaram 2 dias e eles ficaram na deriva, gente, o Michael e o René esperando por ajuda. Então assim, eles estavam cansados, estavam com fome, estavam lá, gente, sem saber o que fazer, não sabiam mais se os outros iam voltar porque eles demoraram muito. Mas eles também estavam no meio da selva, gente, para pedir ajuda não era tão simples, não tinha celular, essas tecnologias de hoje. Era tudo mais por carta e por viagem. Eles tinham que ir até o local para pedir ajuda das pessoas, então demorava mesmo. Então o Michael, cansado de esperar, resolveu que ele ia nadar, até terra firme. E foi o que ele fez, ele deixou o René lá e foi nadando. E simplesmente sumiu, gente. Essa foi a última vez que o Michael foi visto. Já o René, no dia seguinte, foi resgatado. Tal nada do Michael aparecer. Eles fizeram uma busca pelo local, naquela área lá que a tribo vivia. Mas eles nunca encontraram nada, ele simplesmente sumiu, gente. A família fez uma busca, assim, incansável por ele durante anos e nunca acharam nada. Nenhuma roupa, nenhum equipamento, nada que pudesse indicar onde ele estava. É claro que, como todo caso de desaparecimento tem teorias, esse aqui não é diferente, tem várias. E uma das é que no caminho que ele estava nadando, ele foi atacado por animais como tubarões e crocodilos, de água salgada, o que tinha lá naquela região. Então foi bem provável
pode ter acontecido, é uma das teorias. E aí, no ano de 1964, ele foi declarado oficialmente morto. Uma das teorias que ficou muito famosa foi que o Michael estaria vivo até hoje, que na verdade ele estaria vivendo como se fosse um deus no meio dos nativos, né, lá da ilha. Coisa que foi desmentida pelo jornalista Milt McClain, que foi até a ilha no ano de 1968 para investigar e descobrir, né, o que teria realmente acontecido com o Michael. E depois da sua pesquisa, o que o Milt conta é que, na verdade, o Michael ele teria sim conseguido chegar em terra firme e encontrado a tribo dos Asmat, né? Só que o que aconteceu foi que ele foi morto por essa tribo, que na época já tinha um apetite por carne humana. Os Asmats teriam feito isso para se vingar dos homens brancos, porque alguns anos antes uma patrulha holandesa foi até, né, essa ilha e tirou a vida de alguns líderes das tribos. Então eles queriam fazer isso como vingança, então acabaram devorando o Michael. Além disso, ainda tem as declarações de um homem chamado Tobias, que é um homem que viveu durante alguns anos em umas tribos do Peru, né, com alguns índios, e eles também tinham apetite por carne humana. Ele viveu lá durante algum tempo. E aí ele conversando com os índios Asmat, né, que ele também teve contato, ele disse que eles admitiram que encontraram sim o Michael e que sacrificaram e, né, devoraram seu corpo. A mãe do Michael pagou uma enorme quantia para o investigador particular investigar o que teria acontecido com seu filho naquela tribo. E aí há rumores de que esse investigador trocou um motor de barco por 3 crânios humanos. E aí a tribo Asmat diz que esses seriam os 3 únicos homens que eles teriam atacado e que um desses crânios era do Michael. Isso aí é só um rumor, mas que ficou bem famoso na época e ninguém sabe se isso realmente aconteceu. Além disso, o que é bem mais estranho é que quando esse investigador deixou a ilha, ele gravou, né, um dos nativos, e esse nativo dizia que ele não poderia tocar nesse assunto, que era o assunto do Michael, o que teria acontecido com ele, porque se ele tocasse nesse assunto, ele teria que dar fim na vida do investigador, e que também ele e sua tribo toda também perderiam suas vidas. Então era como se fosse algo bem mais complexo do que simplesmente eles terem acabado com o Michael, que tinha algo maior, uma força maior por trás, que ele não poderia tocar nesse assunto de jeito nenhum. E muita gente acredita que o Michael tá vivo e tá vivendo com eles. Então, assim, são muitas teorias. De fato é que nunca encontraram uma prova concreta para realmente saber o que aconteceu com ele. Então é praticamente tudo teoria, nada foi confirmado. E é isso, eu quero saber muito o que vocês acham disso, o que teria acontecido. Me contem aqui a sua opinião. Esse foi o caso, espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!